A paz do Senhor, amados irmãos, evangelista Eduardo Taborda. Já estou aqui com a farda aqui, ó, semeadores de Jesus. Hoje nós vamos fazer um evangelismo aí na rua aí, para a glória de Deus aí, vamos ganhar almas, vamos curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os cativos do cativeiro. Aleluia, glorificar o nome de Jesus. Já quero convidar você aí a estar compartilhando os vídeos, principalmente os vídeos de cura, de milagres. Em nome de Jesus eu vou encher muito vídeo de cura e milagres nesse canal, porque essa página, né, esse canal, foi ordem do Espírito Santo para mim estar divulgando, que as pessoas precisam ver, as pessoas precisam crer novamente que Jesus ele é o mesmo, ele não mudou. Jesus ele continua sendo aquele mesmo Jesus do passado, ele é o Jesus de hoje, ele é o Jesus de ontem, de hoje e de eternamente. Esse é o nosso Senhor que nós servimos. Então hoje está existindo muita incredulidade, então assim, precisam crer novamente. Então convido você a me ajudar no evangelismo, você me ajudar a estar divulgando, né, esse canal, essa página, que é para glorificar o nome de Jesus. Eu quero contar aqui para vocês a experiência de como expulsar demônio, né? Experiência que eu tive aí, eu com a minha esposa, quando a gente teve que expulsar demônio pela primeira vez, né? Eu tava buscando a Deus, né? Eu tava orando. Foi tipo mais ou menos assim, uma semana eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu preciso expulsar demônio, Senhor. A tua palavra diz, né? Os meus sinais, é Jesus falando, né? Os meus sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Ele fala, falarão novas línguas. Daí lá no final fala, colocarão suas mãos sobre os enfermos e curarão. Eu quero viver toda a tua palavra. Eu creio na tua palavra. E eu tava ali, eu falei, não, preciso expulsar demônio também. Vai ter algumas ocasiões, né? E eu querendo muito viver isso. E eu buscando a Deus. E em um dia a gente tava indo pro culto, assim. Na verdade não era culto, era um ensaio com a minha esposa. Porque minha esposa ela toca o teclado lá na igreja. Faz parte da equipe de louvor. E nós tava indo, e quando nós tava passando na rua, de carro assim, eu vi no meio da rua, assim, tipo no meio da rua mesmo, uma mulher, ela tava bêbada assim, caída ali no chão assim da rua, assim, meio que sentada assim e tal. Eu falei, meu Deus, perigoso algum carro atropelar ela. E eu falei, eu vou ter que parar aqui. Minha esposa falou, não, agora não dá pra parar aqui quando você deixar o carro no meio da rua. Daí eu só dobrei assim, deixei o carro na frente da igreja e falei, eu vou voltar lá. E daí a minha esposa foi comigo. A primeira coisa aqui que eu aprendi com Deus é assim, quando você está buscando algo, Deus vai te dar a oportunidade. Não vai acontecer assim de mão beijada. Deus ele te dá uma oportunidade para você. E Deus te prova ali. Então o que eu estava buscando, a aprovação que eu tive foi em querer ajudar essa mulher. Em querer se compadecer dela. E eu fui ela no meio da rua. E quando eu tava chegando perto dela, eu falei, nossa, por que você tá assim e tal? Vai aqui pro canto da calçada, é perigoso você ficar aí e tal. E daí eu ofereci, quando eu fui colocar, deixa eu orar por você, quando eu fui colocar a mão sobre a cabeça dela, ela fez bem assim, ó, ela se bateu, não quis deixar, ela falou bem assim, não posso, ele não deixa, porque você no caso, né, tava eu e minha esposa, vocês são um casal abençoado. Então ali eu já entendi, opa, é hoje, né, que vai acontecer. Hoje que nós vamos libertar essa pessoa. Daí antes de eu orar para expulsar o demônio dela, e isso é uma coisa assim que, apesar de eu não ter muita experiência nessa área, né, eu sempre aprendi assim, mas até com o meu pastor, assim, né, a gente precisa entender se a pessoa ela quer mudança. Não adianta a gente expulsar o demônio da pessoa, a pessoa voltar a fazer bagunça lá e, como a Bíblia diz, quando um demônio sai da pessoa, a casa fica limpa, e daí, achando vazia a casa,
vem ele mais 7. Então você acaba prejudicando a pessoa. Então daí eu cheguei e falei para ela, ó. Falei assim, mas o Senhor que eu sirvo é muito maior do que está em você. Daí, quando eu comecei a falar assim, ela já se incorporou, né? O demônio se incorporou, começou a falar na boca dela. Falou assim, mas não adianta você querer me tirar daqui porque eu vou voltar e não sei o que, não sei o que. Daí eu já mandei ele ficar com as mãos para trás no nome de Jesus. Na hora ele teve que obedecer. E eu coloquei assim, não, mas você sai daí sim, porque o Senhor que eu sirvo é muito maior. Ele é nome sobre todo nome, e você sai sim em nome de Jesus. E daí, assim, eu vi que tinha momentos assim que ela voltava. E nesse momento ela voltou assim na consciência dela, assim. E daí eu falei com ela, ó, você quer mudança? Eu expulso isso daí no nome de Jesus, ele vai sair, tudo esse mal. Você quer uma mudança? Jesus é maior. E ela desesperada, eu tô com medo, não sei. E eu vi ali que até, tipo, a embriaguez, ela passou nisso que a gente estava conversando. E daí eu falei, não, mas você vai conseguir. Se você, né, aceitar daí Jesus, se você querer buscar mudança, você consegue. Jesus é maior que isso daí, ele vai sair sim. Só que ali não estava tão complicado, porque estava no meio da rua. Pense bem, imagine a situação, nós no meio da rua. Eu confesso que eu estava um pouco com medo. Eu não demonstrava o medo pros demônios, mas eu estava um pouco com medo. Pensei, vai avançar em mim. E eu preocupado, com todo mundo olhando, começou a juntar um monte de curioso ali em volta, sondando. E eu com vergonha, e eu pensei, eu falando com o pensamento, meu Deus, Jesus, se eu for começar a expulsar aqui, não posso demorar. Porque eu já vi situação do pastor lá da igreja, às vezes fica 2 horas lá, entendendo? Eu falei, não posso passar tanto tempo assim, tem que ser coisa rápida. Eu pensando comigo, misericórdia, né? Vou iniciar aqui, tem que ser. E tudo isso, né? E daí eu acabei me distraindo uma hora. E daí uma hora que eu me distraí, assim, ela foi por cima da minha esposa, querendo dançar, assim, com a minha esposa. O inimigo zombando, sabe? Minha esposa também não tinha experiência. Daí porque eu tava reparando em tudo ali, né? No cenário ali que nós estávamos vivendo, no meio da rua. Daí eu olhei de volta pra ela e falei assim, ó, mão pra trás agora, em nome de Jesus. Daí ela ficou, falei assim, vai lá pra calçada agora, em nome de Jesus. Aí já tava possuída ali, né, de volta. Mas eu já tinha conseguido conversar com a pessoa, né, com ela mesmo, né. E ela falou que queria mudança. E daí quando ela foi ali na calçada ali, né, o demônio obedeceu os demônios, né. O Espírito Santo me deu ali um discernimento que era uma legião de demônios, era muito feio ali mesmo. Eu falei, fica de joelho agora, se abaixa em nome de Jesus. Daí ela não queria, eu falei, Senhor, manda um anjo aqui, que um anjo coloque a sua espada agora nas costas dela, ela se abaixa. E o anjo, eu não vi, né, mas pela fé eu sei que o anjo estava ali, porque ela se abaixou daí. Então eu coloquei minha mão ali sobre a cabeça dela, e eu com muita autoridade de Deus, eu estava cheio do Espírito Santo, né, isso que é bom, a gente já tá sempre andar assim, viver uma vida jejuada, viver uma vida de oração, viver buscando, porque a gente não sabe o momento que Deus quer nos usar, a gente tem que estar vigilante, né, sempre preparado para ser usado. Eu coloquei a mão ali na cabeça dela ali, né, e eu dei a ordem. Eu falei assim, agora eu quero que você chame o mais forte entre vocês aí, e pegue toda a sua bagagem, e sai agora, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Quando eu falei assim, eu vi assim, tipo assim, ela, como se ela tivesse assim, com o ombro assim, na hora fez tipo assim, ó, sabe, como se desse uma relaxada. Então daí eu cheguei e perguntei pra ela, oi, tudo bem? Ela, tudo. Falei assim, ó, confessa que Jesus veio em carne. Porque assim, uma coisa que eu entendo e aprendi, os demônios, eles não suportam, nem suportam falar o nome de Jesus, alguns casos. Que eles não conseguem falar, a pessoa que está endemoniada ainda não fala. Mas uma coisa que eles não aceitam é confessar que Jesus vem em carne, que é a maior derrota de Satanás. Eu falei, confessa. Ela falou e confessou. Quando ela fez aquilo, eu tive certeza que os demônios sumiram da vida dela. E daí eu já ali, ela chorando já, né? Eu fiz ela, conversei com ela, fiz ela fazer o voto, ela aceitou a Jesus, ela foi liberta, né? Para a glória de Deus. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado.
E nisso daí eu saí ali, tinha um homem, um dos homens ali, que eu vi que tava com um problema assim, acho que na coluna, alguma coisa assim, que o Espírito Santo me deu discernimento, até pelo jeito que ele tava, assim, a postura dele. Ele tava meio zombando, eu cheguei assim e falei pra ele assim, você não acredita no poder de Jesus? Ele meio dando risadinha assim. Eu falei assim, se você crê, Jesus te cura agora desse problema da tua coluna. Aí ele ficou assustado assim, falou assim, como esse piá sabe, né? Ficou impactado assim. E daí ele falou assim, eu creio. Quando ele falou assim, eu coloquei a mão nas costas dele, já orei ali e pedi para ele testar. Veja agora se está com dor. E ele saiu a dor da costa dele também, ele foi curado e o nome de Jesus foi glorificado. Essa é uma das experiências que eu tive, eu quero compartilhar para contribuir aí no reino. E você que teve outra experiência, algo parecido, vai comentando, vamos interagindo. Esse vídeo eu creio assim, talvez quem já tá mais acostumado fala assim, isso daí para mim não tem serventia, né? Mas aquele que está começando, assim, que não tem muita noção de como e etc. Eu acredito que isso vai contribuir, vai somar no reino. Como eu falo desde o começo, essa página foi ordem do Espírito Santo estar colocando essas experiências, eu estar disponibilizando vídeos, e preciso da ajuda, porque muitas pessoas precisam começar a ver e começar a crer, e começar a operar. Só de você começar a assistir, você aprender. Eu estou explicando ali sobre a unção, eu vejo que muita gente, a maioria, não entende nada, né? Então é algo assim que vai edificar muito para o crescimento do reino. E nós vamos junto aí formar um grande exército aí, tá levando aonde nós passar, tá glorificando o nome de Jesus. Amém? Fiquem aí na paz do Senhor Jesus.